A manhã estava quente em Belo Horizonte quando Helena acordou com o coração apertado. Aos 63 anos, ela nunca imaginou que chegaria o dia em que precisaria tomar uma decisão tão difícil sobre seus próprios filhos. A casa de 3 quartos no bairro Savassi, onde ela e o falecido marido Antônio criaram os 3 filhos, parecia maior e mais silenciosa desde que ele partira há 6 meses. O cheiro de café fresco vindo da cozinha não trazia mais o mesmo conforto de antes. Suas mãos tremiam enquanto segurava o envelope pardo que o advogado havia entregue na semana anterior. Dentro dele, o inventário completo. A casa avaliada em R$ 800 mil, 2 pequenas kitnetes no centro que rendiam aluguel e cerca de 150 mil em investimentos que Antônio, motorista de ônibus por 35 anos, conseguira juntar com sacrifício. Helena sabia que precisava conversar com os filhos sobre a herança, mas algo dentro dela dizia que aquela conversa mudaria tudo para sempre. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Helena organizou um almoço de domingo, como sempre fazia antes de Antônio partir. Preparou a tradicional feijoada, o prato que reunia a família todos os finais de semana. Às 11 da manhã, o sol já castigava forte quando Rodrigo, o filho mais velho de 38 anos, chegou dirigindo seu carro importado. Gerente de vendas em uma multinacional, ele sempre fez questão de mostrar o sucesso que alcançou. Desceu do veículo, ajeitando o relógio suíço no pulso, cumprimentou a mãe com um beijo rápido na bochecha e logo perguntou se os irmãos já haviam chegado. Marina, a filha do meio de 35 anos, apareceu logo depois com o marido e os 2 filhos pequenos. Professora de escola pública, ela trazia sempre aquele cansaço nos olhos de quem trabalha 2 turnos para complementar o salário. O caçula Lucas, de 28 anos, foi o último a chegar de moto, ainda vestindo o uniforme sujo da oficina mecânica onde trabalhava desde os 18. A mesa estava farta. Helena havia caprichado, preparado a farofa especial, a couve bem refogada, a laranja cortada em rodelas finas. Enquanto todos se serviam, ela observava cada um de seus filhos, memórias de quando eram pequenos inundando sua mente. Rodrigo falava alto sobre uma promoção que conseguira no trabalho, gesticulando com o garfo. Marina tentava controlar os meninos que corriam pela sala. Lucas comia em silêncio, sempre foi o mais quieto dos 3. Quando todos terminaram a refeição e o cafezinho foi servido, Helena respirou fundo e pediu atenção. Disse que precisava conversar sobre algo importante, sobre o futuro, sobre a herança que o pai havia deixado. O clima na sala mudou imediatamente. Rodrigo endireitou-se na cadeira, Marina trocou um olhar preocupado com o marido, e Lucas continuou mexendo no cafezinho com a colher. Helena começou explicando que havia procurado um advogado para entender como funcionaria a partilha dos bens. A casa, as kitnetes, o dinheiro investido. Tudo seria dividido igualmente entre os 3, como o pai sempre quis. Mas então ela disse algo que pegou todos de surpresa. Disse que estava cansada, que a casa era grande demais para ela sozinha, que estava pensando em vender tudo e se mudar para um apartamento menor. Com a parte dela, do dinheiro, queria finalmente realizar o sonho que tinha com Antônio, conhecer o litoral nordestino, passar uns meses viajando, curtir a vida que sempre adiaram para criar os filhos. Rodrigo foi o primeiro a reagir. Levantou-se da cadeira bruscamente, o rosto ficando vermelho. Como assim vender a casa? A casa da família? Ela não podia fazer isso, não tinha direito. Aquela casa valia muito e ele já tinha planos para o dinheiro da herança, uma oportunidade de investimento que não podia perder. Helena tentou acalmar o filho, disse que ainda não havia decidido nada, que só estava pensando nas possibilidades. Mas Rodrigo estava alterado.
Começou a falar alto, dizendo que ela não sabia administrar dinheiro, que ia acabar sendo enganada por aí, que mulher da idade dela não ficava viajando sozinha pelo Brasil. Marina tentou intervir, pedindo calma ao irmão, mas ele não ouvia. Lucas permaneceu calado, observando a cena com os olhos baixos. A discussão escalou quando Rodrigo disse que a mãe deveria deixar as decisões importantes para os filhos, que ela não tinha mais idade nem capacidade para gerenciar aquele patrimônio. Suas palavras foram ficando cada vez mais duras, mais frias. Helena sentia o peito apertar, as lágrimas começando a se formar. Nunca imaginou que o filho falaria assim com ela, com tanto desrespeito, tanta frieza. Foi quando Rodrigo, no auge da raiva, disse algo que cortou fundo no coração de Helena. "Sabe de uma coisa, mãe? A senhora faz o que quiser, vende tudo, gasta tudo em viagem. Depois a gente vai ver como a senhora vai sobreviver sozinha, sem a nossa ajuda." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina estava pálida, as mãos tremendo. Lucas finalmente ergueu os olhos, encarando o irmão com uma expressão de descrédito. Mas Rodrigo não parou. Continuou, dizendo que sempre foi ele quem mais ajudou a família, quem mais deu apoio financeiro quando o pai ainda estava vivo. Que se ela quisesse jogar tudo fora, problema dela. E então veio a frase que ninguém ali jamais esqueceria. Rodrigo pegou as chaves do carro, olhou para a mãe com desprezo e disse bem alto para que todos ouvissem: "Quero ver sobreviver sozinha sua velha, quero ver mesmo." E saiu batendo a porta, o som ecoando pela casa vazia. Helena desabou na cadeira, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Marina correu para abraçar a mãe, tentando consolar. Lucas cerrou os punhos, a mandíbula travada de raiva. O almoço de domingo, que deveria reunir a família, havia se transformado no início de uma fratura que parecia irreparável. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Helena. Ela mal conseguia dormir. Revirava na cama pensando nas palavras de Rodrigo. Será que ela realmente era incapaz de cuidar da própria vida? Será que estava sendo egoísta em querer realizar seus sonhos? Durante os dias, a casa parecia ainda mais vazia e silenciosa. Marina ligava todos os dias, preocupada, oferecendo apoio. Lucas aparecia sempre que podia depois do trabalho, levava pão quentinho da padaria, ficava conversando na cozinha. Mas Rodrigo não dava sinais, não atendia às ligações da mãe, não respondia às mensagens. Era como se Helena tivesse deixado de existir para ele. A mágoa no peito dela crescia a cada dia, misturada com uma tristeza profunda. Como um filho podia tratar a própria mãe daquela forma? Como alguém que ela carregou no ventre, amamentou, criou com tanto amor, podia ser tão cruel? Foi numa quinta-feira chuvosa de abril que Helena tomou sua decisão. Estava sentada na varanda, observando a chuva cair sobre o jardim que Antônio tanto cuidava, quando percebeu que havia passado os últimos 6 meses apenas sobrevivendo, não vivendo. Antônio sempre dizia que a vida era curta demais para adiar sonhos. Ele tinha razão. Helena tinha saúde, tinha disposição, tinha direito de buscar sua felicidade. Não ia deixar que as palavras amargas do filho a aprisionassem em uma vida que não queria mais. Naquele momento, com a chuva tamborilar no telhado, ela decidiu que venderia sim a casa. Pegaria sua parte da herança e viveria do jeito que sempre quis. Se Rodrigo achava que ela não sobreviveria sozinha, ela ia provar o contrário. Não por raiva ou vingança, mas por amor próprio, pela mulher forte que sempre foi, mas que havia se esquecido de ser. No dia seguinte, Helena ligou para o advogado e pediu para acelerar o processo do inventário. Ligou também para uma corretora de imóveis conhecida e colocou a casa à venda. A notícia se espalhou rápido. Marina ficou dividida, entendia o lado da mãe, mas também sentia o peso de perder a casa da infância. Lucas apoiou completamente a decisão. Disse que a mãe merecia ser feliz.
Rodrigo, quando soube através de Marina, enviou apenas uma mensagem curta e grossa. Então é assim? Está mesmo vendendo nossa casa? Parabéns. Helena nem respondeu. Sabia que qualquer palavra seria desperdiçada. A casa foi vendida em menos de 2 meses para um jovem casal que se encantou com a localização. O inventário foi concluído. Cada filho recebeu sua parte. Rodrigo apareceu apenas para assinar os papéis, entrou e saiu do cartório sem olhar para a mãe. Helena recebeu sua parte da herança, cerca de R$ 300 mil, além do valor de venda da casa dividido. Com o dinheiro em mãos, Helena alugou um apartamento pequeno e aconchegante no bairro Santa Efigênia, próximo ao centro. 2 quartos, varanda com vista para as montanhas, aluguel acessível que cabia tranquilamente em seu orçamento. Ela ainda recebia a pensão de Antônio, suficiente para suas despesas básicas. O resto do dinheiro ela investiu com orientação do gerente do banco, garantindo uma renda extra mensal. Marina ajudou na mudança, encheu o apartamento novo de plantas e cortinas coloridas. Lucas montou os móveis, instalou as prateleiras. A nova vida de Helena estava começando, mas ela sabia que o mais importante ainda estava por vir. A viagem que planejara com tanto carinho. Comprou passagens para Salvador, reservou uma pousada simples em frente ao mar. Partiria em 3 semanas. Quando contou aos filhos, Marina abraçou a mãe com lágrimas nos olhos, feliz por vê-la recomeçando. Lucas deu um sorriso largo, disse que estava orgulhoso. Rodrigo, claro, não disse nada. O silêncio dele doía, mas Helena estava aprendendo a conviver com essa dor. A primeira vez que Helena viu o mar da Bahia, sentiu que seu coração finalmente começava a se curar. Era início de junho. A brisa fresca vinda do oceano tocava seu rosto enquanto ela caminhava pela orla de Salvador. As cores eram vibrantes, o céu azul intenso contrastando com o verde das águas. Ela havia escolhido ficar em uma pousada no Rio Vermelho, um bairro animado onde as pessoas eram calorosas e receptivas. Todas as manhãs, Helena acordava cedo. Tomava café da manhã na varanda da pousada, comendo tapioca com coco e bebendo suco de caju fresco, e depois caminhava pela praia. A areia macia sob seus pés, o som das ondas, as risadas das crianças brincando na beira da água. Tudo aquilo parecia um sonho. Um sonho que ela estava finalmente vivendo. Dona Conceição, a proprietária da pousada, era uma senhora negra de cabelos grisalhos que logo se afeiçoou a Helena. Nas tardes quentes, elas conversavam na varanda, compartilhando histórias de vida. Conceição havia perdido o marido há 10 anos e, assim como Helena, precisou reconstruir sua vida sozinha. Foi ela quem encorajou Helena a explorar mais a cidade, conhecer o Pelourinho, provar as delícias da culinária baiana, participar das festas locais. Helena, que sempre foi tímida e reservada, começou a se abrir para novas experiências. Experimentou acarajé pela primeira vez e achou delicioso, mesmo com a boca ardendo de pimenta. Visitou igrejas históricas, caminhou pelas ladeiras de pedra, comprou artesanatos no mercado modelo. Cada dia era uma descoberta, um pedacinho de felicidade que ela guardava no coração. Foi durante uma caminhada pela Praia da Barra que Helena conheceu Marta e Josefina, 2 amigas paulistas que também estavam viajando sozinhas. Marta era uma ex-enfermeira de 58 anos, alta e enérgica, que decidiu se aposentar cedo para viver a vida que sempre quis. Josefina, mais reservada, tinha 60 anos e havia perdido o marido recentemente, assim como Helena. As 3 se conectaram imediatamente. Passaram a se encontrar todos os dias, compartilhando refeições, passeios, risadas. Pela primeira vez em muito tempo, Helena se sentiu parte de algo maior que sua própria dor. Descobriu que não estava sozinha nessa jornada de recomeço. Havia milhares de mulheres como ela, redescobrindo a vida, provando para si mesmas que ainda eram capazes, fortes,
merecedoras de felicidade. As ligações para Marina e Lucas eram frequentes. Helena mandava fotos, contava suas aventuras, dividia suas alegrias. Os filhos ficavam felizes em ouvir a animação na voz da mãe. Marina dizia que nunca tinha visto Helena tão leve, tão viva. Lucas brincava que quando ela voltasse, nem ia reconhecê-la, toda bronzeada e cheia de histórias. Mas o nome de Rodrigo nunca era mencionado nessas conversas. Era como uma ferida aberta que todos evitavam tocar. Helena sabia que Marina ainda mantinha contato com o irmão, mas não perguntava. Não queria estragar seus momentos de paz, pensando no filho que a havia rejeitado. Algumas noites, deitada na cama da pousada, ouvindo o som distante do mar, ela se pegava pensando nele. Será que Rodrigo sentia a falta dela? Será que se arrependia das palavras duras? Mas logo afastava esses pensamentos. Estava ali para cuidar de si mesma, e era isso que ia fazer. Depois de um mês em Salvador, Helena decidiu seguir viagem. Conceição chorou na despedida, fizeram promessas de se manterem em contato. Marta e Josefina seguiram para o sul, mas trocaram números e criaram um grupo no WhatsApp que movimentavam diariamente. Helena pegou um ônibus para Porto Seguro. Queria conhecer as praias paradisíacas de Arraial da Ajuda e Trancoso, que tanto via nas revistas. A viagem de ônibus foi longa, quase 8 horas, mas ela não se importou. Pelo contrário, aproveitou para observar a paisagem, as pequenas cidades pelo caminho, a vida acontecendo pelas janelas. Quando finalmente chegou em Porto Seguro e viu aquelas praias de águas cristalinas e areia branca, Helena teve certeza de que havia tomado a decisão certa. Sua vida estava apenas começando e ela ia aproveitar cada segundo. Arraial da Ajuda recebeu Helena com sol forte e um clima de paz que ela não sentia há anos. A pousada que escolheu era simples, rústica, com bangalôs de madeira e rede na varanda. O dono, seu Manuel, era um carioca que havia largado tudo na cidade grande há 20 anos para viver no paraíso, como ele mesmo dizia. Logo nas primeiras conversas, ele percebeu que Helena estava em busca de algo mais do que apenas turismo. Estava em busca de si mesma. Manuel, homem de 65 anos, com a pele queimada do sol e um sorriso fácil, tornou-se um amigo improvável. Mostrou a Helena os cantinhos escondidos da vila, as praias menos turísticas, os restaurantes onde os locais comiam. Foi em Arraial que Helena fez algo que jamais imaginou que faria. Matriculou-se em aulas de pintura. Sempre teve vontade de pintar, mas nunca teve tempo ou coragem. Agora tinha os dois. As aulas eram dadas por Carol, uma artista plástica de Belo Horizonte que havia se mudado para a Bahia há 5 anos. 2 vezes por semana, um grupo pequeno de pessoas se reunia em um ateliê improvisado de frente para o mar. Helena começou pintando formas simples, cores tímidas, mas Carol a encorajava. Dizia que arte não era sobre perfeição, era sobre expressão. Aos poucos, Helena foi soltando o pincel, ousando mais nas cores. Pintou o mar em tons de azul e verde que pareciam dançar na tela. Pintou o pôr do sol que via da varanda da pousada. Pintou até um autorretrato, algo que a surpreendeu. Quando terminou aquela tela, olhando para sua própria imagem pintada com cores quentes e vibrantes, ela finalmente se reconheceu. Não era mais apenas a mãe, a esposa, a dona de casa. Era Helena. Completa, inteira, viva. As semanas passavam e a transformação era visível. Helena havia perdido alguns quilos, não por dieta, mas por estar ativa, caminhando, nadando no mar. Seu rosto estava bronzeado, os cabelos mais claros do sol. Mas a mudança maior era interna. Ela sorria mais, falava mais alto, tinha opiniões firmes. Nas conversas com Marina pelo telefone, a filha comentava admirada como a mãe estava diferente, mais confiante. Lucas mandava mensagens dizendo que estava com saudades, mas feliz por ela. A vida em Minas parecia distante, quase irreal.
Helena às vezes se pegava pensando se realmente voltaria. Não que quisesse abandonar os filhos, mas aquela liberdade era viciante. Poder acordar e decidir o que fazer do dia sem dar satisfação para ninguém. Poder gastar seu dinheiro com o que quisesse. Poder simplesmente ser. Foi numa tarde de setembro, enquanto pintava na praia, que Helena recebeu uma ligação de Marina. O tom de voz da filha era estranho, hesitante. Helena perguntou o que havia acontecido, se estava tudo bem com os netos. Marina respirou fundo antes de responder. Disse que Rodrigo havia aparecido na casa dela alguns dias antes. Estava diferente, abatido. Contou que o negócio em que havia investido a parte da herança tinha dado errado. Perdeu muito dinheiro, quase tudo. Estava com dívidas, problemas no trabalho. A esposa estava prestes a pedir o divórcio. Tudo estava desmoronando na vida dele. Marina disse que Rodrigo havia perguntado pela mãe se ela estava bem quando voltaria. Pela primeira vez em meses, ele demonstrou algum arrependimento. Helena ficou em silêncio, processando a informação. Parte dela sentiu uma pontada de dor pelo filho, afinal continuava sendo seu filho. Mas outra parte, a parte que havia crescido nesses meses, sabia que não podia resolver os problemas de Rodrigo. Ele era um homem adulto, responsável por suas próprias escolhas. Helena agradeceu Marina por contar, mas disse que não estava pronta para falar com Rodrigo. Talvez um dia, mas não agora. Precisava continuar sua jornada, terminar de se curar. Marina compreendeu, disse que estava orgulhosa da mãe. Quando desligou o telefone, Helena ficou observando o mar por longos minutos. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Pensou em Antônio, em como ele ficaria feliz em vê-la assim, livre e forte. Pensou em Rodrigo, nas palavras que ele disse, no desafio cruel que lançou: "Quero ver sobreviver sozinha sua velha." Um sorriso triste se formou em seus lábios. Ela estava sobrevivendo. Mais do que isso, estava vivendo, e vivendo bem. Pegou o pincel e voltou a pintar. Cada pincelada uma afirmação de sua própria existência, sua própria força. Outubro chegou trazendo chuvas repentinas para o litoral baiano. Helena decidiu seguir viagem mais uma vez, dessa vez rumo a Maceió. Queria conhecer as praias de Alagoas que tanto ouvira falar. A viagem de ônibus foi tranquila, e quando chegou na capital alagoana, foi recebida por um calor úmido que grudava na pele. Alugou um quarto em uma pousada familiar na Ponta Verde, administrada por Dona Neuza, uma senhora alegre que fazia as melhores tapiocas que Helena já tinha provado. Os dias em Maceió seguiram um ritmo parecido. Acordar cedo, caminhar pela praia, conhecer pessoas, experimentar comidas novas. Mas foi ali que Helena enfrentou seu primeiro grande desafio longe de casa. Uma manhã, ao acordar, sentiu uma dor forte no peito e falta de ar. Assustada, pediu ajuda à Dona Neuza, que imediatamente chamou um táxi e a levou ao hospital mais próximo. No pronto-socorro, Helena foi atendida rapidamente. Os médicos fizeram diversos exames, eletrocardiograma, raio-x, exames de sangue. Ela estava apavorada, pensando que poderia estar tendo um infarto. Pensou nos filhos, em como eles ficariam sabendo que ela estava sozinha em um hospital a milhares de quilômetros de casa. Pensou em Rodrigo, em como ele diria que ela deveria ter ficado em casa, segura, ao invés de sair viajando pelo Brasil. As horas na sala de espera pareceram intermináveis. Dona Neuza ficou com ela o tempo todo, segurando sua mão, conversando para acalmá-la. Quando o médico finalmente apareceu com os resultados, o diagnóstico foi uma mistura de alívio e preocupação. Não era o coração. Era uma crise de ansiedade aguda, provavelmente provocada por estresse acumulado e algumas mudanças bruscas na rotina. O médico, um homem jovem e atencioso chamado Dr. Rafael, explicou que isso era comum em pessoas que passavam por grandes transformações na vida. O corpo, às vezes, reagia dessa forma, manifestando tensões emocionais não resolvidas.
Ele receitou alguns medicamentos para ajudar a controlar a ansiedade. Recomendou que Helena procurasse fazer terapia quando voltasse para casa e sugeriu atividades relaxantes como yoga ou meditação. Helena ouviu tudo atentamente, sentindo-se ao mesmo tempo aliviada e vulnerável. Era um lembrete de que, por mais forte que estivesse se tornando, ainda carregava feridas que precisavam de cuidado. De volta à pousada, Helena passou os próximos dias em repouso. Dona Neuza foi uma verdadeira mãe, cuidando dela com carinho, preparando chás, calmantes, conversando sobre a vida. Foi nesses dias de recuperação que Helena teve tempo para refletir profundamente sobre tudo o que havia acontecido. A briga com Rodrigo, a decisão de viajar, a descoberta de sua própria força. Percebeu que havia passado tanto tempo focada em provar que era capaz de sobreviver sozinha que acabou negligenciando sua própria saúde emocional. A dor da rejeição do filho ainda estava ali, latente, esperando ser processada. Ela não podia simplesmente fugir dessa dor viajando, precisava enfrentá-la de verdade. Ligou para Marina e contou o que havia acontecido. A filha ficou preocupada, quis pegar um avião imediatamente, mas Helena a acalmou. Disse que estava bem, que tinha alguém cuidando dela. Marina então contou que Rodrigo havia perguntado novamente pela mãe, que parecia genuinamente preocupado. Helena sentiu o peito apertar. Parte dela queria falar com o filho, ouvi-lo, entender o que ele estava sentindo, mas outra parte, ainda machucada, resistia. Não estava pronta. Pediu a Marina que dissesse ao irmão que ela estava bem, mas que precisava de tempo. Marina prometeu passar o recado e fez Helena prometer que cuidaria melhor de si mesma. Quando desligaram, Helena se deitou na rede da varanda, observando as estrelas no céu limpo. Percebeu que sua jornada não era apenas sobre provar algo para Rodrigo ou para qualquer outra pessoa. Era sobre provar para si mesma que merecia ser feliz, que merecia cuidar de si, que merecia amor, inclusive seu próprio amor. Nos dias seguintes, Helena começou a fazer caminhadas meditativas pela manhã, seguindo a recomendação do médico. Caminhava devagar pela praia, focando na respiração, no som das ondas, no toque da brisa. Comprou um caderno e começou a escrever, algo que nunca tinha feito antes. Escrevia sobre seus sentimentos, sobre as memórias dos filhos pequenos, sobre Antônio, sobre a dor da rejeição, sobre a alegria da liberdade. A escrita se tornou uma forma de terapia, um jeito de colocar para fora tudo que estava guardado dentro. Aos poucos, a ansiedade foi diminuindo. Helena começou a dormir melhor, a sentir-se mais em paz. Quando finalmente se sentiu recuperada, decidiu que estava pronta para o próximo passo de sua jornada. Não só a jornada geográfica, mas a emocional também. Foi numa manhã ensolarada de novembro que Helena conheceu Paulo. Ela estava na Praia do Francês, cerca de 20 quilômetros de Maceió, um lugar paradisíaco, com águas mornas e coqueiros por toda parte. Havia decidido passar alguns dias ali, em uma pousada rústica, de frente para o mar. Paulo era um arquiteto aposentado de Recife, um homem de 67 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis. Ele também estava viajando sozinho, numa jornada parecida com a de Helena. Haviam perdido seus respectivos cônjuges com pouco tempo de diferença e estavam tentando reconstruir suas vidas. O encontro aconteceu de forma simples, quase banal. Helena estava tentando montar um guarda-sol na areia, quando uma ventania forte quase o levou embora. Paulo, que estava próximo, correu para ajudar. Riram juntos da situação, e aquela risada quebrou o gelo. Começaram a conversar. Paulo contou que era viúvo há 1 ano, que a esposa Clara havia falecido de câncer após uma longa batalha. Disse que ficou perdido depois da partida dela, que os filhos tentaram ajudar, mas não conseguiam alcançá-lo naquela dor profunda. Foi então que decidiu fazer o que Clara sempre quis, mas nunca puderam: viajar pela costa brasileira. Estava há 3 meses na estrada.
Tinha visitado o Rio Grande do Norte, a Paraíba e agora estava em Alagoas. Helena se identificou imediatamente com a história dele. Contou sua própria versão, a perda de Antônio, a discussão com Rodrigo, a decisão de vender tudo e partir. Paulo ouviu com atenção, sem julgamentos. Quando ela terminou de contar, ele simplesmente disse que ela havia sido muito corajosa, que nem todo mundo tinha essa força para recomeçar. Os dias seguintes foram surpreendentemente leves. Helena e Paulo começaram a se encontrar diariamente. Caminhavam juntos pela praia pela manhã, compartilhavam refeições, conversavam por horas sobre a vida, sobre perdas, sobre sonhos. Não havia romance no ar, apenas uma amizade profunda entre duas pessoas que se entendiam sem precisar de muitas palavras. Paulo tinha um senso de humor sutil que fazia Helena rir, algo que ela não fazia com tanta frequência antes. Ele também pintava, hobby que havia descoberto na viagem, e os dois começaram a pintar juntos nas tardes, lado a lado, cada um em sua própria tela. Helena pintou um coqueiro curvado pela brisa. Paulo pintou o mar revolto. Quando mostraram um para o outro, Helena percebeu como suas pinturas refletiam seus momentos emocionais. O dela sereno, flexível, mas firme. O dele turbulento, mas com uma beleza única. Foi Paulo quem sugeriu que Helena tentasse fazer as pazes com Rodrigo. Não imediatamente, mas eventualmente. Disse que ele mesmo havia tido problemas com o filho mais velho, que houve um período de distanciamento, mas que o tempo e a conversa franca acabaram curando aquela ferida. A vida era curta demais, ele disse, para carregar mágoas pesadas. Helena ouviu, mas não prometeu nada. Disse que talvez um dia, quando estivesse pronta, mas que agora precisava focar em si mesma. Paulo compreendeu, não insistiu. Apenas deixou a semente plantada. Eles se despediram após 2 semanas de convivência. Paulo seguiria para Sergipe, Helena voltaria temporariamente para Maceió antes de decidir o próximo destino. Trocaram números, prometeram manter contato. O abraço de despedida foi apertado, cheio de gratidão por terem se encontrado naquele momento de suas vidas. De volta a Maceió, Helena passou alguns dias refletindo sobre as conversas com Paulo. Pensou em Rodrigo, em como a raiva dele havia machucado, mas também em como ele era seu filho, parte dela. Lembrou dos momentos bons da infância dele, do menino carinhoso que costumava ser antes de crescer e se tornar duro. Será que esse menino ainda existia dentro do homem amargo que a havia rejeitado? Helena não tinha respostas. Mas pela primeira vez desde a briga, conseguiu pensar no filho sem sentir apenas dor. Havia espaço para compaixão também, mesmo que ainda não houvesse espaço para perdão. Era um começo. Dezembro chegou trazendo aquele calor característico do verão brasileiro. Helena estava há 6 meses na estrada e pela primeira vez sentiu uma pontada de saudade de casa. Não da casa que vendera, mas dos filhos que amava, dos netos que cresciam sem que ela visse, das ruas de Belo Horizonte que conhecia de cor. Marina ligava quase todos os dias agora, contando novidades, mostrando fotos dos meninos por videochamada. Lucas mandava mensagens engraçadas, memes que achava na internet, pequenos lembretes de que pensava nela. Até mesmo Rodrigo, segundo Marina, perguntava pela mãe com mais frequência, mas ainda não tinha tido coragem de ligar diretamente. Helena sabia que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. A questão era se ela estaria pronta quando chegasse. Foi Dona Neuza quem sugeriu que Helena passasse o Natal em casa, com a família. Disse que viagem era bom, descobrir o mundo era importante, mas que família também era sagrado. Helena ficou pensativa. Parte dela queria continuar viajando. Tinha planos de conhecer o litoral de Sergipe, depois seguir para o Rio de Janeiro. Mas outra parte, a parte mãe que sempre existiu nela, sentia falta dos abraços de Marina, das risadas de Lucas, até mesmo da possibilidade de olhar nos olhos de Rodrigo e tentar entender o que havia acontecido entre eles.
Decidiu então que voltaria para Belo Horizonte para as festas de fim de ano. Não seria uma volta definitiva, apenas uma visita. Comprou passagem de avião para o dia 20 de dezembro. Quando avisou Marina, a filha chorou de alegria no telefone. Disse que já estava com saudades insuportáveis, que os meninos perguntavam pela avó todo dia. Lucas vibrou, disse que ia fazer um churrasco especial para comemorar. E então, Marina fez a pergunta que Helena temia. E o Rodrigo? Você quer que eu conte para ele? Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Respirou fundo e disse que sim, que Marina podia contar. Se Rodrigo quisesse aparecer, que aparecesse. Ela não ia se esconder do próprio filho, mas também não ia procurá-lo. A escolha seria dele. Marina concordou, disse que passaria o recado. Quando desligou, Helena sentiu um misto de ansiedade e alívio. Estava dando o primeiro passo em direção a uma possível reconciliação. O resto dependeria de Rodrigo. Os últimos dias antes da viagem de volta foram agridoces. Helena se despediu de Dona Neuza com lágrimas nos olhos, prometendo voltar. A dona da pousada havia se tornado uma amiga verdadeira, alguém que a acolheu nos momentos difíceis. Dona Neuza preparou um almoço especial de despedida, chamou alguns hóspedes antigos que também haviam se tornado amigos de Helena. Foi uma tarde de risadas, abraços, histórias compartilhadas. Helena percebeu como havia construído uma nova rede de apoio durante aqueles meses, pessoas que entraram em sua vida sem avisar e deixaram marcas profundas. Quando finalmente entrou no avião em Maceió, rumo a Belo Horizonte, olhou pela janela, observando o litoral se afastar. 6 meses antes, ela havia partido dali com o coração partido e cheio de dúvidas. Agora, voltava com o coração remendado, mais forte, mais confiante. Não sabia o que a esperava em casa, mas sabia que estava pronta para enfrentar. O pouso no aeroporto de Confins foi emocionante. Quando saiu da área de desembarque, viu Marina e Lucas esperando com um cartaz escrito "Bem-vinda de volta, mãe". Os netos correram e se jogaram nos braços dela. Helena abraçou todos ao mesmo tempo, sentindo aquele amor familiar envolver seu corpo inteiro. Estava em casa. Marina não parava de dizer como ela estava diferente, mais bonita, mais jovem. Lucas brincou que ela voltou mais bronzeada que ele. No carro, a caminho do apartamento novo que Helena ainda não conhecia presencialmente, Marina contou as novidades da família. O mais velho tinha aprendido a andar de bicicleta, o caçula estava indo bem na escola. Lucas tinha sido promovido na oficina. E Rodrigo? Marina hesitou antes de continuar. Estava passando por momentos difíceis. Tinha perdido o emprego na semana anterior. A esposa realmente havia pedido o divórcio. Estava morando sozinho em um apartamento pequeno. Marina disse que havia avisado ao irmão sobre a volta da mãe, mas que ele não disse se apareceria no Natal. Helena apenas assentiu. Não comentou. Sentia compaixão pela situação do filho, mas não ia deixar que isso afetasse sua paz. Quando chegou no apartamento em Santa Efigênia, encantou-se. Marina e Lucas tinham mantido tudo arrumado. As plantas estavam lindas, tinha até flores frescas no vaso da sala. Era pequeno comparado à casa antiga, mas era aconchegante. Era dela. Naquela noite, sentada na varanda, observando as luzes da cidade, Helena refletiu sobre a jornada. Tinha saído para provar que conseguia sobreviver sozinha, e provou. Mas também descobriu que não precisava estar sozinha se não quisesse. Havia amizade, havia amor, havia conexões por todo lugar. A questão nunca foi sobre sobreviver sozinha, mas sobre ter a liberdade de escolher. A véspera de Natal chegou com um calor úmido típico de dezembro em Belo Horizonte. Helena acordou cedo, ansiosa, mas determinada a fazer daquele dia algo especial. Tinha combinado que o jantar seria em seu apartamento, uma forma de inaugurar oficialmente aquele espaço com a família reunida. Marina chegou cedo para ajudar na preparação. Juntas,
Fizeram o peru tradicional, a farofa da família, o arroz, a grega, a salada colorida. A cozinha ficou pequena para as duas, mas elas riam enquanto cozinhavam, trocando histórias dos últimos meses. Marina contou sobre os desafios na escola, os alunos difíceis, mas também os momentos gratificantes que faziam tudo valer a pena. Helena contou sobre suas aventuras, as pessoas que conheceu, as descobertas sobre si mesma. Às 7 da noite, Lucas chegou com a namorada nova, uma moça simpática chamada Júlia, que Helena conheceu pela primeira vez. Eles trouxeram vinhos e refrigerantes, além de uma sobremesa especial. Os netos de Helena encheram o apartamento de barulho e energia, correndo de um lado para o outro, animados com os presentes embaixo da pequena árvore de Natal que Marina havia montado. A casa estava cheia, alegre, viva, mas havia um lugar vazio à mesa, o lugar de Rodrigo. Helena tentava não olhar para aquela cadeira vazia, mas era impossível ignorá-la completamente. Marina também lançava olhares preocupados, checando o celular de tempos em tempos. Lucas fingia que não se importava, mas Helena via a tensão nos ombros do filho caçula. Eram quase 8 horas, quando Helena decidiu que não iam mais esperar. Chamou todos para a mesa. Começaram a servir os pratos. Foi então que a campainha tocou. O apartamento ficou em silêncio. Marina e Lucas trocaram olhares. Helena sentiu o coração disparar. Levantou-se devagar e foi até a porta. Quando abriu, lá estava Rodrigo. Mas não era o mesmo homem que havia saído batendo a porta 6 meses antes. Este Rodrigo estava magro, barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos. Ele ficou parado na porta, sem saber o que dizer, os olhos mareados. Helena também ficou em silêncio, observando o filho que um dia a rejeitou com tanta crueldade. Centenas de emoções passaram por ela naquele momento. Raiva, mágoa, dor, mas também compaixão, amor maternal, esperança. Foi Rodrigo quem quebrou o silêncio. A voz saiu trêmula, baixa. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito por tudo que disse, por como tratei a senhora. Eu estava errado, completamente errado. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Continuou falando, as palavras saindo atropeladas. Disse que passou os últimos meses no inferno, que tudo em sua vida desmoronou, que perdeu o dinheiro, o emprego, a esposa, mas que a pior perda foi a mãe. Que todas as noites ia dormir lembrando das palavras horríveis que havia dito, de como havia desafiado a própria mãe a sobreviver sozinha. Disse que era um covarde, que não merecia perdão, mas que precisava pedir de qualquer jeito, que tinha sido orgulhoso, arrogante, cego, que só percebeu o valor da mãe quando ela não estava mais lá. Helena sentiu as próprias lágrimas escorrendo. Parte dela queria abraçá-lo imediatamente, como fazia quando ele era criança, e vinha chorando por ter se machucado. Mas outra parte, a parte que havia crescido naqueles meses, sabia que não podia simplesmente apagar tudo o que aconteceu. As palavras de Rodrigo haviam cortado fundo, deixado cicatrizes. Ela respirou fundo e falou, a voz firme apesar das lágrimas. Rodrigo, o que você me disse naquele dia doeu mais do que você imagina. Me fez questionar meu valor, minha capacidade, minha própria existência. Rodrigo abaixou a cabeça envergonhado. Helena continuou. Mas sabe o que descobri nesses meses longe? Descobri que eu não preciso provar nada para ninguém. Nem para você, nem para seus irmãos, nem para mim mesma. Eu sou capaz, sempre fui. E sim, eu sobrevivi sozinha. Mais do que isso, eu vivi. Vivi de verdade pela primeira vez em muito tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina e Lucas observavam da mesa sem ousar intervir. Os netos, sentindo a tensão, ficaram quietos. Rodrigo finalmente ergueu os olhos e encontrou o olhar da mãe. E então Helena fez algo que surpreendeu até a si mesma.
deu um passo à frente e abriu os braços. Rodrigo desabou no abraço, chorando como não chorava desde criança. Helena também chorava, mas eram lágrimas diferentes agora. Lágrimas de cura, de perdão, de um novo começo possível. Ela sabia que o perdão não significava esquecer e que a reconstrução da confiança levaria tempo. Mas era Natal, tempo de recomeços. E se ela havia aprendido algo nesses meses, era que todo mundo merecia uma segunda chance, inclusive ela mesma. Rodrigo, você pode entrar, ela disse baixinho, mas quero que saiba que as coisas não serão como antes. Eu não sou mais a mesma pessoa. Rodrigo assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sei, mãe, e eu também não quero que seja como antes. Quero que seja melhor. Os dias após o Natal foram de ajustes e conversas difíceis. Rodrigo começou a frequentar o apartamento de Helena com mais regularidade, mas havia uma formalidade entre eles que não existia antes. Helena estabeleceu limites claros. Ela escutaria o filho, apoiaria dentro do possível, mas não seria mais aquela mãe que se anulava pelos filhos. Tinha sua própria vida agora, seus planos, seus sonhos. Rodrigo, por sua vez, parecia genuinamente arrependido e estava fazendo esforços para mudar. Começou a fazer terapia, algo que Helena sugeriu e ele aceitou sem resistência. Estava procurando emprego, tentando reestruturar sua vida financeira. A humildade tinha chegado com o peso das consequências. Foi durante uma dessas conversas, numa tarde quente de janeiro, que Rodrigo finalmente conseguiu verbalizar o que realmente o havia feito explodir naquele almoço de domingo. Disse que sempre sentiu pressão para ser o filho mais bem-sucedido, o exemplo para os irmãos. Quando o pai morreu, essa pressão aumentou. Ele achava que precisava ser o homem da casa, cuidar de tudo e de todos. Quando Helena anunciou que queria vender a casa e viajar, ele interpretou como uma rejeição, como se ela não precisasse mais dele, como se todo o seu esforço para ser o filho perfeito não tivesse valido nada. A raiva que explodiu não era realmente contra ela, mas contra si mesmo, contra as expectativas não alcançadas, contra a perda do controle. Helena ouviu em silêncio e, quando ele terminou, disse algo que o surpreendeu. Rodrigo, eu nunca pedi para você ser perfeito. Só queria que você fosse feliz e que me deixasse ser feliz também. Aquelas palavras abriram algo em Rodrigo. Ele percebeu como havia criado pressões imaginárias, como havia transformado o amor em obrigação, como havia se tornado duro e crítico não só com a mãe, mas consigo mesmo. A terapia estava ajudando a desconstruir esses padrões, mas o caminho era longo. Helena, por sua vez, também estava aprendendo. Aprendendo que ser mãe não significava sacrificar-se completamente, que colocar limites não era egoísmo, que cuidar de si mesma era necessário para poder cuidar dos outros. As conversas entre mãe e filho se tornaram mais profundas, mais honestas. Ainda doíam às vezes, ainda traziam lágrimas, mas eram conversas verdadeiras, sem máscaras. Marina observava a aproximação com alegria, mas também com cautela. Conhecia o irmão, sabia que ele podia ser manipulador quando queria, mas dessa vez parecia diferente. O Rodrigo, que voltava, não era mais o executivo arrogante, mas um homem quebrado tentando se reconstruir. E Helena não era mais a mãe abnegada que aceitava tudo, mas uma mulher forte que sabia seu valor. O equilíbrio era delicado, mas estava se formando. Lucas, sempre mais direto, teve uma conversa franca com Rodrigo num dia que os dois se encontraram por acaso. Disse que apoiava a reconciliação, mas que se o irmão machucasse a mãe novamente, teria que lidar com ele. Rodrigo prometeu que não repetiria os erros. No final de janeiro, Helena anunciou que voltaria a viajar em março. Queria conhecer o Rio de Janeiro, passar um tempo em Paraty, subir para o Espírito Santo. Tinha ainda muito Brasil para descobrir e sua jornada não havia terminado. Marina apoiou imediatamente. Lucas disse que tinha inveja da coragem dela. Rodrigo, pela primeira vez, também apoiou.
Disse que a mãe merecia viver seus sonhos, que ele estaria ali quando ela voltasse. A mudança era visível. Helena percebeu que o filho finalmente estava aprendendo a respeitar suas escolhas, a vê-la como uma pessoa completa, e não apenas como a mãe, que deveria estar sempre disponível. Era um progresso pequeno, mas significativo. A ferida ainda não estava completamente curada, mas estava cicatrizando. E às vezes é tudo o que podemos pedir, tempo para curar. Março chegou com aquela mudança sutil no clima que anuncia a chegada do outono. Helena preparou sua mala novamente, desta vez com mais experiência e menos ansiedade. Sabia o que levar, o que deixar, como organizar suas coisas. Marina e Lucas fizeram uma pequena despedida no apartamento com bolo de chocolate e guaraná. Rodrigo apareceu também, trazendo um presente inesperado, um caderno de couro com as iniciais de Helena gravadas na capa. Disse que era para ela continuar escrevendo suas histórias, seus pensamentos. O gesto tocou Helena profundamente. Era um reconhecimento de que ela tinha sua própria vida, sua própria narrativa para construir. A primeira parada foi o Rio de Janeiro. Helena havia reservado um hostel na Lapa, querendo experimentar uma forma diferente de hospedagem. Lá, conheceu jovens do mundo inteiro, todos em suas próprias jornadas. Ficou amiga de uma italiana de 25 anos que viajava sozinha há 6 meses, de um casal de argentinos aposentados que vendia tudo para viver na estrada, de uma brasileira de Curitiba que estava recomeçando a vida após um divórcio difícil. Helena era frequentemente a mais velha dos ambientes que frequentava, mas nunca se sentiu deslocada. Tinha histórias para contar, experiências para compartilhar. E descobriu que idade era realmente apenas um número quando se tinha disposição para viver. Visitou os pontos turísticos clássicos, o Cristo Redentor, onde chorou de emoção diante da vista espetacular da cidade, o Pão de Açúcar, de onde observou o mar se encontrando com o céu no horizonte infinito, as praias de Copacabana e Ipanema, onde caminhou na areia conversando com estranhos que viravam amigos. Mas o que mais marcou foram os momentos simples. Tomar um caldo de cana na calçada, assistir ao pôr do sol no arpoador sentada nas pedras, ouvir um samba de raiz na rua e começar a dançar sem vergonha. Helena estava se permitindo ser leve, ser espontânea, ser livre. A mulher que havia saído de Belo Horizonte quase um ano antes, carregada de mágoa e dúvida, havia se transformado em alguém completamente novo. Foi no Rio que Helena recebeu uma ligação inesperada de Rodrigo. Ele não ligava por obrigação ou para pedir algo. Ligou apenas para saber como ela estava, se estava se divertindo, se precisava de alguma coisa. A conversa foi leve, natural. Rodrigo contou que tinha conseguido um emprego novo, na área comercial, mas com um salário mais modesto. Disse que estava aprendendo a viver com menos, a valorizar o que realmente importava. Contou também que a ex-esposa havia entrado em contato, que estavam tentando uma terapia de casal, sem promessas, mas com esperança. Helena ouviu tudo com atenção, sem julgar. Deu alguns conselhos maternos, mas respeitando o espaço dele. Quando desligaram, ela ficou olhando para o celular por um tempo. Seu filho estava realmente mudando. Não era o filho perfeito que ela imaginou criar, mas era um filho real, com falhas e qualidades, aprendendo e crescendo. E talvez isso fosse mais importante. De Paraty, cidadezinha histórica entre Rio e São Paulo, Helena se apaixonou completamente. As ruas de pedra, as casas coloniais coloridas, o mar calmo entrando pelos canais. Ficou hospedada em uma pousada charmosa no centro histórico, onde todas as manhãs acordava com o som dos sinos da igreja. Fez um passeio de escuna pelas ilhas, nadou em praias desertas de águas cristalinas, experimentou cachaças artesanais em alambiques tradicionais. Lá, conheceu Dona Marta, uma senhora de 72 anos que administrava uma livraria antiga na cidade. As duas se conectaram instantaneamente.
Dona Marta havia ficado viúva há 15 anos e construiu uma vida completa e satisfatória sozinha. Dizia que solidão e solitude eram coisas diferentes e que havia aprendido a apreciar sua própria companhia. Helena passou tardes inteiras na livraria, bebendo café e conversando sobre livros, sobre vida, sobre recomeços. Quando se despediu de Dona Marta, levou consigo não apenas alguns livros autografados, mas uma certeza. Era possível ser feliz sozinha. Mas também era maravilhoso poder compartilhar a vida com pessoas que nos compreendiam. Maio chegou trazendo temperaturas mais amenas. Helena estava há quase um ano viajando, com idas e vindas a Belo Horizonte. Tinha conhecido grande parte do litoral brasileiro, feito amigos em cada cidade, colecionado memórias que nenhuma herança material poderia comprar. Mas algo dentro dela começava a pedir um novo tipo de mudança. Não queria mais apenas viajar e conhecer lugares. Queria construir algo, contribuir de alguma forma. Foi em Vitória, no Espírito Santo, sua última parada antes de decidir voltar para casa, que a ideia surgiu. Estava visitando uma ONG que trabalhava com mulheres em situação de vulnerabilidade, ensinando artesanato e ajudando na geração de renda. Quando viu aquelas mulheres, muitas da sua idade, recomeçando suas vidas, aprendendo novas habilidades, reconquistando sua autoestima, Helena se viu nelas e percebeu que queria fazer parte desse tipo de transformação. De volta a Belo Horizonte em junho, Helena estava diferente. Não era mais a viúva perdida que não sabia o que fazer da vida, nem a viajante em busca de si mesma. Era uma mulher que havia se encontrado e agora queria usar sua experiência para ajudar outras. Começou a pesquisar sobre ONGs locais que trabalhavam com mulheres em situação de recomeço. Visitou algumas instituições, conversou com coordenadoras, entendeu as necessidades. Foi então que decidiu criar oficinas de pintura e escrita terapêutica para mulheres da terceira idade e mulheres em processo de superação de perdas. Usaria parte do dinheiro que ainda tinha da herança para comprar materiais, alugar um espaço pequeno uma vez por semana. Marina se ofereceu para ajudar com a parte burocrática, criar as redes sociais do projeto, divulgar. Lucas ajudou a montar o espaço, construiu cavaletes e prateleiras. E Rodrigo, para surpresa de todos, ofereceu-se para dar aulas de educação financeira para as mulheres que participassem das oficinas. Disse que se alguém entendia as consequências de má gestão de dinheiro, era ele, e que queria evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo. Helena aceitou a oferta, vendo naquele gesto uma forma genuína do filho contribuir e se redimir. Pela primeira vez em muito tempo, a família estava trabalhando junta, não por obrigação, mas porque acreditavam em algo maior. As oficinas começaram em julho e foram um sucesso inesperado. Apareceram mulheres de todas as idades, mas principalmente da faixa dos 50 aos 70 anos. Viúvas, divorciadas, mulheres que haviam passado a vida cuidando de outros e agora estavam descobrindo como cuidar de si. Helena compartilhava sua própria história, sem vergonha ou receio. Contava sobre a briga com o filho, sobre a decisão de viajar, sobre as descobertas pelo caminho, e via nos olhos daquelas mulheres o mesmo que ela havia sentido: a necessidade de se sentir vista, valorizada, capaz. As aulas de pintura se transformavam em sessões de terapia coletiva, onde histórias eram compartilhadas, lágrimas eram derramadas, risadas eram soltas. Helena percebeu que havia encontrado seu propósito. Não era substituir Antônio ou recuperar a vida que tinha antes. Era construir algo totalmente novo, usando sua dor transformada em força para ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. Rodrigo, surpreendentemente, também estava se transformando através do projeto. Ao ensinar sobre finanças, ele relembrava seus próprios erros e isso o mantinha humilde. As mulheres adoravam suas aulas, diziam que ele explicava tudo com paciência e clareza.
Helena via o filho interagindo com aquelas senhoras, tratando-as com respeito e carinho, e seu coração se aquecia. Era o Rodrigo que ela conhecia quando ele era jovem, antes que a ambição e o orgulho o transformassem. Talvez ele também estivesse se reencontrando, assim como ela havia se reencontrado. Mãe e filho ainda tinham um longo caminho pela frente, cicatrizes que levariam tempo para se curar completamente, mas estavam caminhando juntos agora, e isso já era muito. Setembro trouxe a primavera para Belo Horizonte, e com ela uma renovação completa na vida de Helena. As oficinas estavam prosperando, com lista de espera de mulheres querendo participar. Helena tinha se tornado uma referência na comunidade, não pela herança que recebeu ou pela casa que vendeu, mas pela força que demonstrou e pela generosidade em compartilhar sua jornada. Naquele mês, ela completou 1 ano desde que havia tomado a decisão de mudar sua vida. Decidiu fazer uma pequena comemoração no apartamento, convidando as mulheres das oficinas, os filhos e alguns amigos que havia feito pelo caminho e que estavam de passagem por Belo Horizonte. A tarde estava clara quando todos começaram a chegar. Dona Conceição veio de Salvador especialmente para o evento. Paulo apareceu vindo de Recife. Marta e Josefina fizeram uma surpresa chegando de São Paulo. O apartamento ficou pequeno para tanta gente, mas ninguém se importou. Havia quitutes mineiros, bolos, sucos, refrigerantes. As mulheres das oficinas trouxeram trabalhos que haviam criado, algumas pinturas mostrando suas próprias jornadas de superação. Helena circulava entre todos, abraçando, rindo, com os olhos brilhando de felicidade. Quando olhava ao redor e via aquela mistura de pessoas, cada uma com sua história, cada uma tendo tocado sua vida de alguma forma, ela entendia o real significado de riqueza. Não estava no dinheiro da herança, não estava na casa que vendeu, estava ali, naquelas conexões humanas, naquele amor compartilhado. Foi no final da tarde, quando o sol começava a se pôr e pintava o céu de laranja, que Helena pediu a atenção de todos. De pé na pequena varanda, com a cidade de Belo Horizonte se estendendo lá embaixo, ela começou a falar. Agradeceu pela presença de cada um, disse como aquele ano havia sido o mais desafiador e também o mais transformador de sua vida. Contou resumidamente sua história, desde a perda de Antônio até a discussão com Rodrigo, desde a decisão de viajar até a criação das oficinas. Então disse algo que fez muitos chorarem. Quando meu filho me desafiou a sobreviver sozinha, ele achou que estava me amaldiçoando, mas na verdade me libertou. Me deu a permissão que eu não estava me dando de viver para mim mesma. Descobri que não preciso sobreviver sozinha porque não estou sozinha, mas também descobri que posso ficar sozinha se quiser e que isso não me diminui em nada. Sou completa do jeito que sou. Helena olhou então para Rodrigo, que estava num canto da sala com os olhos vermelhos. E você, meu filho, também me deu outro presente sem saber. Me deu a chance de perdoar, de entender que pessoas machucam pessoas porque estão machucadas. E que o perdão não é sobre apagar o passado, mas sobre não deixar que ele destrua o futuro. Rodrigo se aproximou, e mãe e filho se abraçaram, desta vez sem o peso da culpa ou da mágoa, apenas com a aceitação de que ambos eram humanos, imperfeitos, mas capazes de amor e mudança. Marina e Lucas se juntaram ao abraço, e por um momento a família que havia se fragmentado estava inteira novamente, mas de uma forma diferente, mais honesta, mais real. Quando a festa terminou e todos foram embora, Helena ficou sozinha na varanda com uma xícara de chá. Pensou em tudo que havia vivido naquele ano. As praias que conheceu, as pessoas que encontrou, as versões de si mesma que descobriu. Pensou em Antônio, em como ele ficaria orgulhoso dela. Pegou o caderno que Rodrigo havia dado e começou a escrever. Escreveu sobre herança verdadeira,
aquela que não se mede em dinheiro ou propriedades, mas em experiências vividas, em força adquirida, em amor compartilhado. Escreveu sobre sobrevivência e sobre vida, sobre solidão e sobre conexão. E escreveu sobre recomeços, sobre segundas chances, sobre o fato de que nunca é tarde demais para se tornar quem você realmente é. Nos meses seguintes, a vida de Helena seguiu em um ritmo novo, equilibrado. Continuou com as oficinas, expandiu para mais dias da semana. Viajou ocasionalmente, mas sempre voltava para casa, para o apartamento que agora estava cheio de plantas, quadros que ela mesma pintou, fotos das pessoas que amava. Rodrigo reestruturou seu casamento e voltou a morar com a esposa, agora em um apartamento mais modesto, mas cheio de amor. Lucas pediu Júlia em casamento. Marina foi promovida na escola. A vida continuava, com seus altos e baixos, seus desafios e alegrias. Mas Helena agora enfrentava tudo com uma confiança que vinha de dentro, de saber quem era e do que era capaz. 1 ano e meio depois daquela discussão fatídica no almoço de domingo, Helena estava sentada na mesma varanda onde tudo começou a mudar. Só que agora não era mais a casa em Savassi, era seu apartamento em Santa Efigênia. O sol se punha sobre as montanhas, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Ela segurava uma xícara de café e observava a cidade pulsar lá embaixo. Seu celular tocou. Era uma mensagem no grupo da família que Marina havia criado. Rodrigo havia mandado uma foto, ele, a esposa e uma imagem de ultrassom. A legenda dizia: "Vovó Helena, prepare-se. Em 6 meses você vai ganhar mais um neto." Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria pura. A vida continuava seu ciclo, trazendo novas gerações, novas histórias, novos recomeços. Digitou uma resposta carinhosa, parabenizando o casal. E então, olhando para aquela imagem do futuro neto ou neta, Helena pensou em que tipo de avó queria ser. Não aquela que se anula, que vive apenas em função dos outros, mas aquela que serve de exemplo, que mostra que é possível ser forte e gentil, independente e amorosa, que ensina que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas necessidade, que mostra que mulheres não têm prazo de validade, que a vida não acaba aos 60, aos 70, aos 80, que cada fase traz suas próprias belezas e possibilidades. Helena sorriu para si mesma. Essa seria sua verdadeira herança para as próximas gerações. Naquela noite, antes de dormir, Helena abriu o caderno de couro que Rodrigo havia dado e releu algumas páginas que havia escrito ao longo dos meses. Histórias de superação, de medo transformado em coragem, de dor transformada em crescimento. Decidiu que um dia, talvez, transformaria aquelas anotações em um livro. Não por fama ou reconhecimento, mas porque sabia que sua história poderia ajudar outras mulheres que estivessem passando pelo mesmo. Mulheres que perderam seus companheiros e não sabiam como seguir. Mulheres que eram desrespeitadas pelos próprios filhos. Mulheres que haviam esquecido quem eram, além de mães e esposas. Mulheres que precisavam de permissão para viver suas próprias vidas. E essa permissão, Helena havia aprendido, só podia vir de dentro. Fechou o caderno e apagou a luz. Amanhã seria um novo dia, com suas próprias aventuras e desafios. Talvez ela acordasse e decidisse planejar uma nova viagem. Talvez ficasse em casa preparando as oficinas da semana, talvez visitasse Marina e os netos. Talvez simplesmente ficasse na varanda lendo um livro e tomando café. O importante era que a escolha seria dela, sempre dela. E enquanto fechava os olhos para dormir, Helena sorriu lembrando das palavras que haviam iniciado tudo. Quero ver sobreviver sozinha sua velha. Bem, ela havia sobrevivido, havia prosperado, havia vivido e continuaria vivendo. Cada dia uma prova de que subestimar uma mulher determinada era o maior erro que alguém poderia cometer.
A história de Helena não termina aqui. Na verdade, ela estava apenas começando. Porque recomeçar não é sobre voltar ao que era antes. É sobre se reinventar, sobre descobrir novas versões de si mesmo, sobre transformar cicatrizes em estrelas que iluminam o caminho. E se há algo que Helena aprendeu em sua jornada, é que nunca é tarde demais para ser livre. Nunca é tarde demais para ser feliz. Nunca é tarde demais para ser exatamente quem você sempre foi, mas tinha medo de mostrar. Essa é a verdadeira herança que ela deixaria. Não dinheiro, não propriedades, mas a prova viva de que é possível renascer das próprias cinzas, quantas vezes forem necessárias. Essa história mexeu com você? Então deixe seu comentário aqui embaixo, contando o que achou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de superação e recomeço. Sua história também pode ser de transformação. Basta ter coragem para dar o primeiro passo. Até a próxima.